Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a hierarquia das normas do nosso país. Provavelmente você deve ter muita confusão com esses noticiários que trazem esses nomes esquisitos como portaria, decreto, medida provisória. E esses termos todos, e a gente ter um entendimento básico das leis é muito importante se a gente quiser, por exemplo, administrar algum negócio. Porque a administração da sua empresa e a forma com que você lida com os funcionários, tudo isso também vai estar diretamente relacionado com as leis. Você vai ter que obedecer essas leis. Bom, quando a gente fala de direito, a gente não pode simplesmente ficar jogando lei atrás de lei atrás de lei. Existem aquelas leis que têm uma importância maior, que falam de direitos humanos, direitos fundamentais, e elas têm que ter uma importância dentro de uma hierarquia, na qual a gente tem leis que se embasam nesses princípios fundamentais e que respeitam eles. Mas começando do básico, para que a gente consiga entender essa hierarquia das leis, a gente vai fazer um desenho aqui do lado que é uma pirâmide, a chamada de pirâmide de Kelsen. O Hans Kelsen, ele foi um jurista austríaco muito importante para o direito, para as bases do direito. Ele tem uma obra muito famosa chamada de Teoria Pura do Direito. Nessa obra ele fala que a Constituição, ela está acima de todas as outras normas. Daí você pode estar se perguntando, será que ela está acima de todas mesmo? Será que não tem um conceito que não está ali que está acima dela? Pois é, talvez tenha, mas o Kelsen ele parte do pressuposto que existe uma norma hipotética fundamental, que está antes da Constituição. E basicamente ela diz, cumpra a Constituição. Ou seja, nós, como uma sociedade democrática, temos que assumir que os nossos direitos fundamentais e que todos os nossos acordos sociais, os nossos pactos primordiais, eles estão inseridos ali. Isso faz com que a Constituição ela tenha duas características primordiais. Ela é rígida e ao mesmo tempo ela é soberana. Soberana porque ela está acima de todas as leis e rígida porque não é tão fácil assim da gente alterar ela. Você não chega simplesmente um belo dia lá no Congresso e fala, vamos mudar esse negócio aí. Não, existe uma Assembleia Constituinte em que ocorre ali todo um processo de votação. Dito isso, vamos começar aqui com a nossa pirâmide. Eita porra, quebrou o giz aqui, rapaz. Tá, meu querido, tá meio tortinho aí, mas você já vai entender como é que funciona o negócio aqui. Pra ficar fácil de você entender, vamos subdividir essa pirâmide aqui em blocos. Vamos colocar aqui, ó, bloco 1, bloco 2, bloco 3. Esse baixo aqui é o 4 e aqui eu vou colocar uma faixa que eu já vou te explicar daqui a pouquinho. Esse primeiro bloco que a gente tem aqui, a gente chama de bloco... Caralho. Esse primeiro bloco que a gente tem aqui, a gente chama de bloco de constitucionalidade. É nesse bloco aqui que a gente tem a nossa CF, a nossa Constituição Federal. Ela tá no topo, ela tá acima da bagaça inteira. O Kelsen, ele partiu do pressuposto que nós seguimos de normas que são mais fundamentais e a partir delas nós elaboramos todas as outras. Todas as normas que vêm a partir daqui, elas têm que respeitar a Constituição Federal. Inclusive, para cada uma das normas existem fiscalizações para verificar se existe uma adequação com a Constituição Federal, tá? Então ela é o topo aqui, ela é o mais importante de tudo. É dentro dessa Constituição que a gente tem as chamadas de cláusulas pétreas, que são aquelas partes da Constituição que elas não podem simplesmente ser alteradas. Para você conseguir alterar essas cláusulas, você não pode fazer uma emenda, você tem que mudar a Constituição, você tem que refazer ela do zero. Uma dessas cláusulas pétreas que a gente tem na Constituição e que é muito importante é o direito direto, secreto e também periódico ao voto. A subdivisão do Estado nos três poderes, legislativo, judiciário e executivo, também está aqui. Mas se tiver faltando alguma coisa nessa nossa Constituição, a gente pode fazer emendas. Só que essas emendas elas têm que respeitar aquilo que já está escrito na Constituição. A gente não pode simplesmente chegar e dizer era assim e agora não é mais. Como essas emendas elas são feitas com base numa coisa que já existe, muita gente ela costuma classificar as emendas como abaixo aqui da Constituição Federal, tá? Eu vou colocar aqui um EC, tá? Emendas da Constituição. E aqui abaixo das emendas, que na verdade está no mesmo nível das emendas, é o TIDH, que são os Tratados Internacionais de Direitos Humanos. Se você entrar lá no site do Planalto, você vai ver que no artigo 5º, parágrafo 3º, lá da nossa Constituição brasileira, ele fala desses tratados aqui. Mundialmente, a gente também precisa ter algumas combinações. As combinações não são só do direito do próprio país, não são só nas leis do próprio país. As nações, obviamente, entre si, elas interagem, elas têm que ter um comum acordo para que não ocorram guerras. Então, nós combinamos algumas coisas nesses tratados internacionais com outros países. Tudo que está relacionado a direitos fundamentais, aos direitos humanos, tem uma importância especial aqui nessa classificação. A gente tem vários tipos de tratados, mas aqui
aqueles que entram nessa parte aqui de bloco de constitucionalidade, eles entram aqui nesses tratados internacionais de direitos humanos. Esses tratados, eles são todos revisados ali por uma comissão, e se eles forem aprovados, se eles tiverem o quórum necessário, eles entram aqui nessa parte do bloco de constitucionalidade, ou palavrinha dos infernos. Mas de acordo ali com o artigo 5º, esses tratados internacionais dos direitos humanos, eles têm o mesmo nível de validade, eles estão em pé de igualdade com essas emendas constitucionais. E é por isso que eles entram aqui nesse bloco aqui de tudo aquilo que trata da Constituição Federal. Bom, todos os tratados internacionais de direitos humanos que não foram aprovados, que não tiveram o quórum para entrar aqui nessa parte de constitucionalidade, essa parte aqui que é mais relevante, eles vão aqui para baixo, aqui para o nosso segundo bloco. Então a gente vai botar aqui também tratados internacionais de direitos humanos. E essas normas aqui, esse bloco, ele recebe o nome especial, que são as normas supralegais. Aqui, por exemplo, a gente tem tratados que falam sobre deficiência física. Aqui, por exemplo, a gente tem o Tratado de Marrakech. Daí, abaixo desses outros tratados internacionais de direitos humanos, a gente tem aqui o nosso terceiro bloco. E aqui estão contidas as nossas normas legais ou infraconstitucionais. Aqui a gente vai colocar em primeiro lugar aquelas leis famosas que você ouve por aí, que são aquelas leis ordinárias. A gente tem não só as ordinárias, como também as complementares e também as nossas leis delegadas. Todas essas leis que eu estou colocando aqui, não tem uma que está acima da outra. Todas essas aqui, essas três, elas estão em pé de igualdade. Via de regra, os casos específicos para essas leis complementares aqui, eles estão lá na nossa Constituição brasileira. As leis restantes, elas são classificadas como ordinárias. Isso não significa que a gente tenha poucas leis ordinárias, a gente tem várias delas. Ambas essas leis ordinárias e complementares, elas são elaboradas pelo legislativo, pelo poder legislativo, né? Relembrando, a gente tem três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. O judiciário, ele julga, o legislativo, ele faz as leis, e o executivo, ele administra o país e executa as leis. Só que o executivo, ele também pode meter o olhão lá no legislativo. Ele pode fazer um projeto de lei, ele dá lá pro legislativo e dizer: ó, aprova aí pra mim esse negócio. Essa lei que foi projetada pelo executivo, a gente chama de lei delegada. Outra coisa que a gente também tem nesse bloco aqui de normas infraconstitucionais é o nosso MP. Você já deve ter ouvido muito falar nele, são as nossas medidas provisórias. A medida provisória, ela não é uma lei, mas ela tem força de lei. E ela, via de regra, né, teoricamente, ela é feita para ser utilizada em casos de extrema urgência. Chega o presidente, novamente o executivo, tá? Esse é mais um pezinho do executivo aqui no legislativo. Chega o executivo ali com caso de urgência: olha só, eu preciso de aprovação imediata para isso daqui. Daí o presidente vai lá, faz ele, encaminha para o Congresso, e lá no Congresso os senadores e deputados, eles votam. Eles têm uma série de pautas lá, uma série de leis que precisam ser aprovadas. Mas como a medida provisória ele tem esse caráter de urgência, ele sobe lá na pauta de urgência quando eles vão fazer as votações. E muitas vezes as medidas provisórias, elas são liberadas lá e não são assim em casos de tanta urgência assim, mas em teoria deveriam ser. Essa medida provisória aqui, apesar de ela não ser lei, ela pode ser convertida em uma lei, né? Eles têm 60 dias para converter essa medida provisória em lei, e pode ser prorrogado em mais 60 dias. Então, em 120 dias, se essa medida provisória aqui ela não for transformada em lei, ela para de valer. Aqui nesse bloco a gente também tem os nossos decretos que são feitos pelo legislativo. A gente tem esses decretos que são aqui do legislativo, e depois daqui a pouco a gente já vai ver que a gente tem outros decretos que são feitos pelo executivo e que vão aqui nesse bloco de baixo, que são aqui os decretos regulamentares ali, que são feitos ali pelo presidente da República. Aqui nas nossas normas legais a gente ainda tem também as resoluções, e a gente também tem aqui os nossos tratados internacionais. Daí você deve estar falando: pô, mas de novo, rapaz, ali no nosso bloco de constitucionalidade a gente já tinha esses tratados aqui, daí depois a gente tem esses outros tratados aqui que não foram aprovados ali no quórum. Só que esses tratados internacionais que a gente tem aqui são para direitos humanos em específico, são aquelas leis mais fundamentais que eu te falei de direitos das pessoas. Por isso que eu botei esse DH aqui no final. Agora, os outros tratados restantes que falam de outros assuntos em específico, eles vêm para cá nas nossas normas aqui legais ou infraconstitucionais. Toda essa galera que eu coloquei aqui nas normas legais,
elas estão todas em pé de igualdade, tá? Não tem uma que é superior à outra, porque cada uma dessas coisas trata de um segmento diferente, trata de uma situação diferente. Então não tem como a gente ficar comparando uma com a outra. O que está abaixo dessa galera aqui são as normas infralegais, que é esse nosso último bloco aqui, ó. Dá pra ver aí, meu querido? Daqui, por exemplo, a gente tem os nossos decretos regulamentares, que eu te falei que são aqueles decretos que em específico eles são feitos pelo executivo. A gente também tem aqui as portarias, que você já deve ter ouvido falar. Os decretos aqui eles são elaborados pelo presidente da República. As portarias elas são elaboradas por órgãos públicos. Então mais certo seria colocar aqui os decretos regulamentares em cima aqui das portarias, tá? Porque eles têm uma relevância um pouco maior. Se o decreto disser alguma coisa, a portaria tem que seguir isso. Outra coisa que a gente tem aqui também são os circulares. Os itens que vão aqui, as normas que vão aqui nesse último bloco, são todas aquelas que não são leis, mas que regulamentam as leis. Vou te dar um exemplo hipotético aqui, ó. Vamos supor que tenha uma lei em específico aqui dentro dessas três que fala ali sobre imposto de renda. E deve constar ali na lei que você vai ter que declarar o imposto de renda. As leis, elas impõem as obrigações daquilo que você vai ter que fazer. Essas normas aqui de baixo, elas não te impõem para você ter que fazer alguma coisa. Elas são normas que são mais descritivas. Então, se tem, por exemplo, essa norma que fala que você tem que declarar imposto de renda, vai ter, por exemplo, um decreto aqui embaixo que vai destrinchar esse processo, que vai dizer a data que você tem que fazer essa declaração, que vai te detalhar o processo de como você tem que fazer essa declaração, aonde você vai ter que fazer, se é presencial, se é digital, se é através de um programa, se é através de um site. Essa parte de detalhamento que não te impõe a fazer alguma coisa, mas que detalha, vai aqui embaixo. Nomeação para algum cargo público, por exemplo, vai aqui nesses itens, exoneração também. Basicamente o que vai aqui são os atos administrativos. E essa listinha que eu coloquei aqui, que não é tão comum assim na doutrina, mas que eu vejo muitos advogados citando por aí também, costuma se colocar aqui também um outro bloquinho adicional que são as normas individuais. Aí, o que seriam essas normas aí? Como o próprio nome diz, são aquelas normas daquilo que não é para todo mundo. Por exemplo, você vai lá, você chega, consegue um emprego novo, você vai ter que fazer um contrato. Esse contrato entre você e a empresa, ele entra aqui. Outra coisa também importante que entra aqui é o testamento. Isso também precisa ser respeitado, isso também é uma forma de norma. E também a gente falou que as normas, via de regra, elas são feitas pelo legislativo. Mas no nosso Estado democrático de direito, a gente tem um sistema de freios e contrapesos, ou pesos e contrapesos, como você quiser chamar, em que os poderes eles têm uma certa interferência uns nos outros. Como eu te falei, o executivo ele pode meter o bedelho ali no legislativo, através de medidas provisórias, através dessas leis delegadas aqui que eu te falei. E o judiciário aqui nessas normas individuais, ele também pode ter as suas regras, as suas normas. O juiz ali, quando ele julga algum caso, ele emite uma sentença. Essa sentença também é considerada uma norma. Ela entra nessa parte aqui de normas individuais. Bom, é claro, existem vários nuances aqui para cada uma dessas leis em específico, para os decretos e tal. Pode ter algumas subclassificações aqui, alguns detalhes em específico que colocam algumas normas infralegais acima das outras. Mas via de regra, a pirâmide de Kelsen aqui do direito brasileiro é isso aqui. A gente tem aqui as normas mais fundamentais aqui dentro dessa nossa hierarquia aqui do nosso direito, nessa hierarquia das nossas normas, que são, em primeiro lugar, a Constituição Federal, que é a soberana, está acima de todas. Todas as normas que vêm abaixo dela, elas têm que se embasar, elas têm que estar corroboradas com a Constituição, elas não podem contradizer nenhum ponto da Constituição, caso contrário elas vão ser revogadas. A gente tem as emendas constitucionais, que são adições à Constituição, a gente tem os tratados internacionais de direitos humanos, que estão em pé de igualdade e que são aprovados lá em quórum. Os que não são aprovados em quórum vêm aqui para esse segundo bloco, que são as normas supralegais, aí depois a gente tem as normas legais e depois vem aqui as normas infralegais, que regulamentam essas leis aqui de cima. É importante falar também por questão de autoria e questão de créditos que essa pirâmide de Kelsen aqui, de hierarquia, essa noção que existe uma norma fundamental, que você tem que seguir a Constituição, que a norma de cima, ela tem que ser seguida pela norma que vem de baixo. Isso não veio unicamente do Kelsen em si, ele teve um aluno que elaborou uma pirâmide muito semelhante a essa daqui. Aliás, praticamente nada que você vai ver por aí, principalmente da ciência, da economia e tal, é de uma única pessoa em específico. Em geral, sempre tem uma galera que tá por trás da teoria daquela pessoa. É pra você não achar que ele é um mega gênio da pica das galáxias aí, porque na verdade não existe ninguém assim, né? O trabalho de uma pessoa é fundamentado sempre em muitas outras.
Enfim, meu querido, se deu para entender a bagaça inteira aqui, a classificação, eu peço que você deixe o seu like aqui nesse vídeo. E tem mais uma coisa muito importante: todas essas normas aqui, elas fazem parte do nosso Estado Democrático de Direito. E esse também é um termo muito comum que você vai ver por noticiários e saindo da boca de políticos. Você quer entender também o que é esse termo? Então não deixa de assistir esse videozinho aqui do lado, em que eu te explico em detalhes como é que ele funciona.